Pela graça e misericórdia de Deus, estamos juntos de novo para mais uma lição dele da sua palavra ao nosso coração. Hoje nós vamos aprender mais uma das preciosas lições sobre a vida de Davi, o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Nas lições anteriores aprendemos que algumas experiências que Davi teve aqui fez dele um grande homem de Deus. Primeiro, ele viveu uma vida de experiência no dia a dia com Deus. Ele sentiu de perto Deus agindo na sua vida como homem, como pastor de ovelhas. Em segundo lugar, nós vimos que uma das bases também da vida espiritual de Davi era aquela vida devocional que ele tinha com Deus, orando, cantando, adorando a Deus e buscando a Deus em primeiro lugar na sua vida, como diz Mateus capítulo 6, versículo 33, nas palavras de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus. Davi tinha o cuidado de fazer isto. Uma terceira coisa que fazia Davi um gigante de Deus, um homem de grande fé, era a palavra de Deus. A palavra falada por Deus. Davi, ele cria, mas ele não apenas cria, ele confiava na palavra, na infabilidade, na inerrância da palavra falada por Deus. Ele sabia que a palavra de Deus era fiel. A palavra de Deus não podia falhar. Quando Deus falava, estava dito e isso haveria de acontecer. Isso fazia de Davi um grande homem de Deus. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que ele está colocado ali entre os heróis da fé. Nessa galeria dos heróis da fé, Davi faz parte nesse acervo de Deus, de homens e mulheres que ele levantou no passado para testificar da sua fé, o que o escritor aos Hebreus no capítulo 12, ele abre o capítulo dizendo: nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, de homens e mulheres que viveram pela fé, deixemos todo o embaraço e a carreira e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Jesus sempre é o nosso grande exemplo. Davi serve de lição para a nossa vida como seres humanos. Portanto, repito mais uma vez, uma das coisas que fazia Davi um gigante de Deus era a crença e a confiança na palavra de Deus. Ele não apenas cria que a palavra era de Deus, mas ele confiava que aquilo que Deus falava haveria de se cumprir, na infabilidade, fidelidade, inerrância da palavra de Deus. Olha, Deus falou certa vez e Davi acreditava nisso. O profeta Isaías é quem escreveu as palavras do próprio Deus no capítulo 55, verso 11 da sua profecia. O profeta Isaías escreveu assim. Ele disse: assim será a minha palavra que sair da minha boca. É Deus falando. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Davi cria, ele confiava infalivelmente nessas palavras de Deus. Ele diz: olha, se Deus falou, para mim é suficiente. E tudo que Deus falou está escrito. Ele primeiro falou e depois escreveu com o seu próprio dedo. Ele pediu que nós lêssemos as suas palavras, que nós meditássemos na sua palavra, que nós pregássemos a sua palavra, que nós ouvíssemos a sua palavra, que nós guardássemos a sua palavra, mas sobretudo que fizéssemos uso dela. Portanto, Deus está desafiando aqui a nós e Davi foi desafiado nesse momento. Quando ele leu isso, quando ele ouviu isso da boca de Deus, ele creu e confiou nisto. Assim será a minha palavra, Deus falando, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz
e prosperará naquilo para que a enviei. Um outro texto interessante foi falado por Jesus e Mateus escreveu no capítulo 5, versículo 18 do seu evangelho. Ele disse as palavras de Jesus: em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Davi, ele além de crer, ele confiava extremamente, milagrosamente, nestas palavras de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 13, versículo 31, ele declara também, Marcos também declara as palavras de Jesus: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. São palavras de Jesus escritas pelos apóstolos do Senhor Jesus, pelos homens que Deus levantou e autorizou a escrever essa palavra inspirada. O apóstolo Paulo, por sua vez, falando sobre a palavra de Deus, essa palavra escrita, que nós chamamos a Bíblia Sagrada, esse livro sagrado, ele vai dizer para nós, quer dizer, ele escreveu a Timóteo, o seu servo, o seu companheiro de trabalho, animando a Timóteo e levando Timóteo a crer nessa palavra escrita, como Davi também cria. Paulo disse o seguinte, 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, a parte A do verso: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Às vezes nós confiamos, ou cremos e confiamos na palavra de maneira parcial. Aquilo que me serve, nós usamos, por exemplo, o Salmo 23 de Davi para dizer como ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Às vezes usamos dizer como Davi disse: o dia que eu temer, hei de confiar no Senhor. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Mas quando lemos João capítulo 3, versículo 18, aí nós não acreditamos e nem tomamos para nós quando ele disse: mas aquele que não crê já está condenado. Aí muda totalmente a versão e aí nós acabamos crendo na Bíblia de maneira parcial, apenas naqueles textos que mais nos interessam, que mais nos aproxima de Deus, assim nós pensamos, que acaricia, que afaga o nosso ego, mas nós não acreditamos quando Deus fala também como juiz, como Senhor, como aquele que há de julgar as nossas vidas. Davi, ele cria em todas as partes da Bíblia. Ele cria na palavra de Deus de maneira completa e geral. Paulo aqui afirma dizendo: olha, esta palavra é digna. Ele está falando da palavra, das escrituras. Essa palavra, ela é fiel e ela é digna, quer dizer, merecedora de toda a nossa consideração, de toda a nossa aceitação, credibilidade e confiança. Por quê? Paulo disse isto. Ele vai explicar isto escrevendo a Tito, um outro servo do Senhor e companheiro de ministério de Paulo, no capítulo 1, versículo 2 do livro de Tito, da epístola escrita a Tito. Paulo vai dizer porque essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Ele diz: o Deus que não pode mentir prometeu ou falou. Por isso Davi cria na palavra de Deus, porque não é palavra de homem. O homem pode falhar, o homem pode até dizer a verdade, mas não tem condição de cumpri-la, aquilo que diz. Mas Deus não. O que ele diz, ele cumpre. Ele é o Senhor da palavra, ele é o Senhor da situação, ele é o Senhor do tempo, ele é o Senhor do mundo. Ele disse no Salmo 24, ele disse: meu é os céus, a terra, o mundo e aqueles que neles habitam. Ainda, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, a uma igreja que estava em Tessalônica, no capítulo 5, verso 24 da sua primeira epístola, ele falando sobre Deus como Senhor da palavra, disse: fiel é o que vos chama,
ou o que diz, o que fala, o qual também o fará. Então, nesta confiança, Davi se destacava como um homem de fé na palavra escrita. Você crê assim? Nós cremos assim, sem reserva, sem dúvida nenhuma quanto àquilo que está escrito? Muito interessante. A palavra de Deus é a verdade. E ele disse em João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verso 36 ele diz, se, pois, o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E Jesus, falando em João capítulo 14, versículo 6, ele declara que essa verdade é ele mesmo. Ele disse, eu sou a verdade. Portanto, a palavra de Deus escrita é o próprio Jesus em forma de letras, em forma de palavras, frases e assim por diante. João, o evangelista, o apóstolo do Senhor Jesus, ele deixou muito claro aquilo que era desde o princípio, aquilo que nós ouvimos com os ouvidos, aquilo que vimos com os olhos, aquilo que apalpamos com as nossas mãos, isto vos anunciamos. Ele estava anunciando Jesus, o Senhor da Bíblia, o centro da palavra de Deus. Portanto, quando Deus falava, ele estava usando o próprio Jesus. O haja de Deus é Jesus, aquele que dá sentido a tudo e a todos. Sem Jesus, nada somos. E ele disse em João capítulo 15, sem mim, nada vocês podem fazer. Portanto, Davi tem essa concepção correta quanto à palavra de Deus. Ele sabia que a palavra de Deus é a verdade, por isso ele descansava naquilo que Deus falava. Espero que você possa confiar também assim. Não apenas crer, mas confiar, que são duas coisas totalmente diferentes. Muita gente crê, mas não confia naquilo que Deus diz. Já viu aquela expressão? Eu creio desconfiando. Tem muita gente assim com a palavra de Deus. Eu creio, mas eu desconfio. A palavra de Deus diz assim, mas esse mais é complicado. Portanto, a palavra de Deus era suficiente para Davi, era suficiente para os homens de fé, deve ser também suficiente para nós. A palavra de Deus é tudo em todos. Espero que você examine a palavra, que você ouça a palavra, que você creia na palavra, mas sobretudo confie na palavra de Deus. Vamos mais uma vez estar orando. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra escrita, Senhor, pela tua palavra que é lida por nós, que é ouvida, que ela deva ser guardada e, sobretudo, ó Deus, usada para o nosso crescimento espiritual. Abençoa as pessoas que estão me ouvindo, causa em cada uma o desejo ardente da presença inconfundível do Senhor através da leitura da tua palavra, através dos hinos cantados, através da nossa conversa com o Senhor por meio da oração. Abençoa as famílias, guarda-as debaixo dos teus cuidados. Nós oramos com gratidão no nome de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Meu forte abraço. Espero que você viva debaixo da graça de Deus esse dia, crendo, confiando na palavra de Deus, cantando, orando e adorando a Deus através da palavra escrita. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.